Glória a Deus. Irmão, que bom ter você aqui hoje à noite. Fala para o seu irmão, tu é bem-vindo, irmão. Atos capítulo 3, verso 1. Atos capítulo 3, verso 1. Certo dia, fala comigo, certo dia, na fonte da vida, Deus me surpreendeu. Quem crê que esse dia está chegando? Todo dia é bom, mas tem dia que é especial, é verdade ou não é? Fala comigo, todo dia, na presença de Deus, na congregação, é muito bom. Mas tem dias que são extraordinários. Então, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Então era a hora que a sinagoga estava aberta, o templo estava aberto para oração. Todo mês nós temos feito a torre de oração aqui no templo, 12 horas, das 9 da manhã às 9 da noite. 12 cultos, 12 louvores, momentos de muita oração. E também ali a sinagoga estava na hora da oração. Pedro e João não deixavam de estar no templo. Interessante, né? Jesus não deixava de estar no templo. O apóstolo Paulo, ele sempre procurava uma sinagoga para começar a pregar. Se ele fosse expulso da sinagoga, eles alugavam um espaço e abria a igreja para os gentios. Então, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração. 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença. Coisa difícil, triste, né? Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Irmãos, que história maravilhosa. Olha o verso 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé, começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Levanta as mãos comigo agora, fecha os olhos, fala, Senhor Deus, eu quero esta noite sair daqui fortalecido, os meus pés, meus artelhos, situações na vida que têm me levado a ficar longe das promessas que o Senhor tem para mim. Eu creio, meu Deus, hoje é o dia, esta noite, eu creio que eu vou sair daqui com uma experiência nova, fortalecido, em nome de Jesus. Primeira coisa, o que nós estamos esperando de Deus? Aquele homem, ele estava, como já tinha costume, talvez desde a infância, e mais na frente fala que ele tinha 40 anos, então desde a infância até o seu aniversário de 40 anos, ele estava vivendo de depender de outras pessoas.
E ele estava no templo e a expectativa dele era migalhas, a expectativa dele era esmolas. Mas começou após a ressurreição de Cristo, quando o Espírito desceu e batizou os apóstolos, e a igreja começou uma revolução espiritual na sinagoga. Começou uma revolução espiritual no templo. E esta revolução espiritual, ela está viva até hoje. Até o mais cético dos céticos, do ateu, ele tem que reconhecer que Jesus Cristo é um fenômeno sobrenatural. Quem concorda comigo? Jesus Cristo, ele é um fenômeno. Para nós, ele é mais do que isso. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Mas como a vida de um carpinteiro que entregou a sua vida, morreu na cruz antes dos 34 anos de idade, pode influenciar milhares de pessoas na face da terra, mais de 2000 anos depois, irmão. E não tinha selfie, não tinha vídeo, não tinha como registrar nada. Que trouxe essa realidade? Foi esse poder que libertou aquele homem, que desde a infância até os 40 anos de idade, ele estava aprisionado, mas chegou o dia, chegou a hora em que o Espírito Santo, a palavra apostólica, veio sobre ele e quebrou aquele cativeiro na vida dele. E eu creio em nome de Jesus, todo o cativeiro que nós recebemos, desde o nascimento, limitações emocionais, limitações, amarras na vida profissional ou em qualquer área da nossa vida, medo, timidez, inibição, todas essas amarras estão sendo quebradas na igreja, quando o Espírito vem, quando a palavra vem e ela traz a libertação, e nós saltamos e começamos a celebrar a vitória em Deus, o poder do Espírito de Deus, que está hoje aqui na fonte da vida. Irmãos, 30 anos, a fonte da vida, tantas provas, tantas tribulações, tantos momentos difíceis passamos, mas continua se fortalecendo ano após ano. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? A fonte da vida, ela não é uma igreja iniciante, ela não é a igreja da moda, ela é uma igreja consolidada, estruturada, que sabe para onde vai, debaixo da direção da palavra de Deus. O apóstolo, desde 1994, quando ele iniciou a fonte da vida, junto com líderes de pastores que submeteram a orientação e a visão que Deus deu para o apóstolo, ele falou: eu sei para onde Deus tem me levado. E graças a Deus, a fonte da vida, nesses 30 anos, ela está crescendo, ela está libertando, ela está restaurando casais, jovens, crianças que estavam machucados, que estavam amarrados por medo, temores, situações na vida que talvez ele nem tem culpa. Esse jovem nasceu assim, paralítico. Ele sonhava andar, ele sonhava ter uma vida plena, uma vida abundante, mas não podia. Mas aí, quando veio a palavra apostólica, quando veio o mover apostólico, quando Pedro e João chegaram naquele templo, a história dele mudou. Quem pode dizer, como eu encontrei Jesus, eu encontrei a fonte da vida e a minha história mudou e tem mudado? Quem pode dizer isso? Quantas vitórias nós já temos? Quantas vitórias teremos se nós aprendermos lições preciosas que temos aqui nesse texto? Primeiro, qual é a nossa expectativa? A nossa fé
gera a nossa expectativa. A palavra que recebemos gera a nossa expectativa. A fonte da vida, através da Bíblia, textos bíblicos, promessas bíblicas, você entra no culto da fonte da vida e você recebe palavras que te desafiam a crescer. É verdade ou não é? Eu nunca vi na fonte da vida uma palavra que não fosse um desafio para superação em momentos de crise, para resiliência em momentos de provação, para fé no sobrenatural em momentos que os limites humanos chegaram. E o apóstolo Pedro e João, entrando no templo, eles começaram a despertar a fé daquele jovem, não tão jovem, já com 40 anos, né? Vendo Pedro e João ia entrar no templo, pediu-lhe uma esmola, pediu pouco. Fala para o seu irmão, não pede pouco, senão você vai levar pouco. Pede muito. Quem quer pedir o melhor de Deus? Quem quer ver a palavra? Não é pedir pela vaidade, não é pedir pela ganância, não é pedir pelo desejo de vingança, é pedir a saúde, a prosperidade, a realização, para ser um instrumento de bênção para a sua família, para a sua descendência, para o seu próximo nesta geração. Quem quer ser um instrumento de bênção? Nós estamos orando para abrir mais igrejas no Brasil, e Deus tem levantado pessoas na vida profissional que podem ser um instrumento de bênção para patrocinar e ajudar a abertura dessas igrejas. Quem quer ser uma pessoa assim, que vai prosperar e não vai usar o dinheiro para vaidade, mas vai usar para investir na obra de Deus? Seus talentos, seus dons, suas habilidades, talvez estão aprisionadas pelo medo, pela timidez, por experiências passadas que te traumatizaram, mas a palavra que vem através de Deus, através da Bíblia, é você crer que Deus está te ungindo, e essa palavra vai te levar a superar estas dificuldades em nome de Jesus. Então Pedro e João, eles entraram e ele lhe pediu esmola. Pedro e João olharam bem para ele e Pedro disse: olhe para nós. Meu irmão, Pedro falou: olha, você está aqui, a sua expectativa no templo não está sendo aquilo que poderia ser. Hoje eu quero desafiar você a crer, Pedro estava falando, algo sobrenatural na sua vida. Quem quer sair daqui crendo que o segundo semestre você vai ter experiências na vida profissional, familiar, que vão romper limites que o diabo está pondo na sua vida? Quem vai sair daqui crendo? O sobrenatural, eu vou crer no sobrenatural. Minha emoção fala, daqui você não passa. A minha razão fala, daqui você não passa. Meu irmão, mas o sobrenatural, os limites dele são as promessas da palavra. E quando você entra no culto, você ouve a pregação em cima das promessas da palavra. E essa pregação vai desafiar, e está desafiando eu e você a crer no sobrenatural. Quem vai crer no sobrenatural? Levanta as mãos e fala: grandes coisas, coisas maiores, coisas melhores que eu poderia imaginar, é o que Deus tem preparado para mim. E na sua igreja, aqui no templo, a sua palavra está desafiando para que eu creia, e eu vou tomar posse do sobrenatural. Quem pode aplaudir o Senhor por isso?
Pedro e João falou: olhe para nós, olhe para a palavra que eu vou te dar, olhe que eu vou estender as mãos, olhe que eu vou te desafiar a crer no sobrenatural. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Ele esperava receber, a palavra diz, esmola, mas ele ficou atento. Uma das maneiras do diabo de roubar o sobrenatural da nossa vida é roubar a palavra antes que ela desça para o nosso coração e ela incendeie o nosso espírito. A palavra vem pela mente, toca o coração, toca a alma, e o coração, a alma e a mente invocam o poder do Espírito. Quem entende o que eu estou falando? E Jesus falou: o semeador saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, mas antes que ela florescesse, as aves vieram e levaram a semente. São demônios, meu irmão. O diabo quer te distrair, o diabo quer gerar circunstâncias que vão te abater, que vão te entristecer, e você perder a atenção na palavra que você está recebendo aqui na fonte da vida. A palavra vai se cumprir na vida daquele que retém ela no seu coração. A promessa tem que ser declarada. A promessa restaura, vivifica a nossa fé. Lá no Salmo 119 fala: quando eu estou abatido, quando eu estou triste, vem a tua palavra e vivifica a minha fé. Quem quer a palavra renovando a sua fé? Quantas vezes nós ficamos frustrados, abatidos? Esse homem esperou 40 anos, mas Deus o surpreendeu. Sabe por quê? Porque ele estava no templo. Quem quer permanecer no templo? Quem quer permanecer? Meu irmão, são apenas 52 domingos, 365 dias. Eu não sei como alguém consegue viver sem vir no culto. É verdade ou não é? É difícil. Depois que você habitua a estar no culto, você não consegue mais. Mesmo que você viaja, você procura ver se tem a fonte da vida. É ou não é? Nossa irmã que está morando em Manaus, ela ficou aqui esses 4 domingos, vai voltar para Manaus sexta, e ora para a gente abrir a fonte em Manaus. Quem quer orar por ele? Ore por esse propósito. Falou: bispo, eu me alimento através do culto online, e eu amo a fonte. Eu não quero outra igreja, eu quero a minha igreja. Interessante nesse coração, porque foi batizada, gerou, cresceu e prosperou debaixo da palavra apostólica desafiadora da fonte. Cuidado, irmão. Às vezes a pessoa, ela esforça tanto para pôr o filho na melhor escola. Quem entende o que eu estou falando? Sai de um canto para o outro, investe, porque pensa: eu estou pensando no futuro. E a vida espiritual? Fala para o seu irmão: e a vida espiritual? Não é tudo igual. Quem entende o que eu estou falando? Não é tudo igual. Deus te plantou aqui e Ele vai te fazer florescer aqui. Quem está frutificando e florescendo na fonte da vida? Então ele falou: olhe para mim, olhe para nós. O homem olhou para ele. A irmã falou, desculpa, eu não terminei: bispo, é muito difícil ficar ausente do culto presencial. Fala para o teu irmão: aproveita, irmão. Quem quer aproveitar? Quem não vai faltar um domingo? Quem vai trazer outras pessoas para o templo? Aí, ó, aumentamos as cadeiras, né? Traz seus familiares, traz seus amigos para o templo do Senhor. Eles vão te agradecer futuramente. Esse homem aqui, ele tem algo interessante. Ele escolheu estar no templo. Ele pedia para os pais deixar ele no templo. Ele não tinha ainda fé, ele não tinha ainda o desafio apostólico, mas uma coisa ele tinha a determinação de estar no templo. Zacarias serviu a Deus
durante anos como sacerdote no seu turno no templo, até que o dia que o arcanjo Gabriel veio e falou: Zacarias, tua oração foi ouvida. Fala comigo, tem o dia certo, tem a hora certa, e eu não quero faltar este dia. Quem não quer faltar, né? Lembra de Tomé? Eu não esqueço Tomé. Tomé faltou o culto pós-crucificação. Não vou no culto hoje não. E Jesus apareceu. E ele falou: se eu não tocar nas feridas dele, eu não vou crer. Aí no outro ele foi. Pela misericórdia de Deus, o Senhor apareceu de novo. Oh, meu irmão, essa determinação de estar aqui, é aqui que Deus vai liberar a palavra. É aqui que a palavra vai renovar seu ânimo, sua perseverança, sua fé. É aqui a palavra vai nos ensinar a pedir algo que nós não imaginamos, algo maior, algo além da nossa expectativa, que às vezes é tão pequena. Deus fala: não, aumenta aí a expectativa, eu acredito em você. Deus está falando: eu acredito em você, eu vou te dar muito além daquilo que você poderia pensar ou imaginar. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Às vezes nós achamos que a prata e o ouro é a solução. E é claro, é bom ter recurso, estrutura, mas a fé, ela é mais valiosa. Jesus falou: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo falou: manda que esta pedra se torne pão. Ele falou: não, nem só de pão o homem viverá. Eu vou crer e eu vou esperar a provisão de Deus. Não vou provar a Deus, colocar Deus à prova. E a palavra diz que quando Jesus venceu aquelas tentações, os anjos de Deus vieram e serviram ele. Quem crê que a sua mesa vai ser farta? Levanta as mãos e fala: eu declaro, assim como este jovem recebeu algo mais precioso que o ouro e a prata, eu creio que as promessas da palavra me levarão a alcançar e a superar as minhas expectativas naturais. Quem pode aplaudir o Senhor? Em nome de Jesus Nazareno, anda, segurando-o pela mão direita. Meu irmão, culto após culto, escola bíblica após escola bíblica, apacentamento, pequenos grupos, a igreja está estendendo a mão para nós. Quem entende o que eu estou falando? A conferência, a igreja está estendendo a mão para nós. Será um momento que o Espírito vai falar: levanta e supera essas dificuldades, levanta e vem para uma experiência nova, sobrenatural com Deus. Eu tenho visto a fidelidade de Deus, orações que eu fiz há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Tem algumas orações que nós temos feito, que estão se realizando depois de 10, 15, 20 anos. Mas há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, parecia algo impossível, como era impossível para aquele paralítico andar. Quem entende o que eu estou falando? Parecia impossível, mas Deus está ouvindo, Deus está respondendo, Deus está atendendo a minha, a sua, a nossa oração. Já pensou, irmão? A próxima vez que você for na Suíça, quem quer passar as férias na Suíça? Então você vai lá na fonte da vida, lá em Zurique. Você fala comigo que eu peço para o bispo Augusto pôr você para pregar lá, se você for sacerdote da fonte. Você não vai só comer o chocolate, você vai compartilhar a palavra lá. Quem crê nisso? Amém?
Aleluia. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que Deus nos dá é cura emocional. O que Deus nos dá é libertação espiritual. O que Deus nos dá é restaurar nossa mente, de uma mente derrotada para uma mente vencedora, de uma alma acostumada a mendigar e achar que não vai dar certo, que é com você, e você vai ter uma alma acostumada a falar: vai dar certo, porque Deus está comigo. Eu nunca gostei daquela lei que eles falam, a lei do Murphy, né? Que se o pão cair, vai cair com a manteiga para baixo. Primeiro, o seu pão não vai cair. Fala para o seu irmão: teu pão não vai cair. E se cair, não vai ser de manteiga para baixo. Quem crê nisso, né? É a lei do derrotado. Quem não quer essa lei do derrotado? Mas às vezes a nossa mente está acostumada. Quem sou eu, né? Davi falou: quem sou eu para casar com a filha do rei? Meu irmão, você é aquilo que você crê. E a palavra de Deus diz que você é filho de Deus. Quem pode dizer amém? Fala: eu sou tudo que a palavra declara sobre a minha vida. As limitações na minha mente, nas minhas emoções, não vão amarrar a minha vida, como aquele paralítico estava esmolando ali no templo. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai me levar a superar e vencer essas limitações. Aplaude ao Senhor. Irmão, e não é, isso não é conversa de coach e nem pensamento positivo. Coach, pensamento positivo é uma coisa. Eu sou pastor, sou pregador. Não é a palavra do Paulo, é a palavra de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Eu só estou liberando a palavra e Deus vai fazer a obra. Nada contra coach, nada contra livros de psicologia, é muito bom, mas são limitados. Agora a palavra de Deus é ilimitada. E o Espírito Santo que está te tocando agora vai te acompanhar de segunda até domingo que vem. Quem crê nisso? Jesus falou: estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Deu um salto, ele pôs em pé, saiu andando, os pés e os tornozelos ficaram firmes. Ele talvez começou ali aprendendo pela primeira vez, porque ele nunca andou. Já pensou? Você já viu uma criança andando pela primeira vez? Ela sai cambaleando. Esse homem, ele começou assim, mas aí ele começou a sentir firmeza nos pés, nos artelhos, até que ele começou a saltar, e ele entrou no templo saltando. Meu irmão, você vai entrar por essa porta saltando, porque Deus está firmando sua vida profissional, sua vida emocional. Deus está restaurando a sua mente, as suas emoções. Deus está restaurando a sua família, e coisas que Deus vai fazer que vão te surpreender. Quando todo o povo viu ele andando, louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem, o homem ilimitado, o mendigo da porta do templo, o aleijado que estava na porta do templo. Todos ficaram perplexos e muito admirados do que lhe tinha acontecido. Quando Jesus entra na nossa vida, os frutos aparecem. Quem pode dizer isso? Tem a sua vida antes de Cristo e depois de Cristo.